Nesse vídeo vamos resolver uma questão muito interessante de probabilidade. Foi retirado um curso de Feira Nova em 2022, elaborada pela banca Funvap. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo ou vai fazer concurso vai ser essa banca, deixa o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática e também estudar junto comigo. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão? Ela diz o seguinte: no lançamento de dois dados perfeitos, vamos destacar esse dois aqui, e quando ele diz que são perfeitos, significa que não há vício em uma das suas faces desses dados. Ele diz o seguinte: qual a probabilidade de ser obtido soma 7 ou soma 8? Então você já sabe aqui que quando ele coloca aqui esse ou, a gente tem que somar essas possibilidades. Que possibilidades são essas? É que a soma desses dois lançamentos, C7 ou C8. Como são dois dados, a gente precisa encontrar o espaço amostral. O que é esse espaço amostral? O espaço amostral são todas as possibilidades. Então, a primeira coisa que você pode fazer nesse caso é montar uma tabela. Tabela, professor? Sim, vamos lá. Vê só. Na horizontal, na parte de cima, você vai colocar as faces do primeiro dado. Poderia ser do segundo? Poderia, mas vamos colocar do primeiro. Vai ter face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, beleza? Agora, na vertical, vamos colocar as faces do segundo dado, ou seja, ou do segundo lançamento. Poderia ser o mesmo dado lançado uma vez, lançado a segunda vez. Não importa, aqui pode ser os dois de uma vez também, beleza? Então, vamos descer aqui, ó, as faces do segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba o seguinte: se eu lançar o primeiro dado, saiu 1, e eu lançar o segundo, saiu 2, veja que aconteceu de sair 1 e 2. Ou seja, no primeiro nesse lançamento, no primeiro dado saiu 1 e depois saiu 2. Aí veja que se a gente pode montar várias combinações, várias, né, possibilidades com esses números, ou seja, 1 e 1, 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, e assim sucessivamente. Perceba que todas as possibilidades serão o seguinte: serão 6 vezes 6, ou seja, 6 possibilidades do primeiro dado e 6 possibilidades do segundo dado. Ou seja, o total aqui, eu vou colocar aqui total de possibilidades, é exatamente 36. Professor, mas a gente quer a soma 7 e soma 8. Vamos fazer isso. Para que a soma seja 7, se o primeiro for 1, o segundo tem que ser quanto? Exatamente, 6, né? Quando a gente somar aqui, ó, a soma ser 7. Ô, professor, mas se no segundo for 1, aí o primeiro tem que ser 6. Então, veja que a gente vai fazer isso. Ó. A gente vai pegar sempre o menor e a soma dele, né? Somar 7. Então, já temos duas possibilidades aqui. O primeiro ser 1, o segundo ser 6, e o primeiro ser 6 e o segundo ser 1. Vamos para o segundo. Aqui, ó. Se for 2, a gente tem o quê? Exatamente 5, para que a soma seja 7. Aí, se o segundo for 2, exatamente, a gente vai lá somar com 5 do primeiro. Se for 3, acho que você pegou a ideia agora, né? Então, a gente vai precisar somar 3 com 7 para a soma ser, ou, desculpe, ser 4 para a soma ser 7, né? Então, a gente também precisa pegar esse 3, a gente vai somar exatamente com 4. Professor, deu quantas possibilidades? Vamos contar. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui, ó, soma 7. Deu quantas possibilidades? 6. Beleza? Tranquilidade. Agora, vamos ver aquelas possibilidades da soma ser 8. Veja que se no primeiro lançamento sai 1, tem algum número que eu somo com 1 nesse espaço amostral aqui para dar 8? Se eu somar com o máximo 6, vai dar 7. Então, não posso somar um com outro número para dar 8 nessas possibilidades que a gente tem. Então, a gente vai pegar o 2. O 2 a gente precisa somar com quem? Exatamente, a gente precisa somar exatamente com 6 para a soma ser 8. Mesma coisa com o segundo. Ó. Se no segundo lançamento foi 2, eu preciso somar com 6 do primeiro. Então, já tenho duas possibilidades. Se for 3, sai 3 no primeiro lançamento. Então, acontece que a soma, né, a gente precisa somar com 5. A mesma coisa com o segundo 3 do outro dado. Então, soma 5 aqui. Ó.
E se for 4? Temos que somar com 4 do outro número. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 possibilidades da soma, né? A soma ser 8. Isso é igual a 5. Então, a probabilidade, vamos definir um pouco aqui a probabilidade. A probabilidade, ele é o número que determinado evento aconteça, que evento é esse, e que a soma seja 7 ou a soma seja 8. Ou seja, se a soma seja 7, são 6 possibilidades, ou seja, mais, a soma seja 8, é 5 possibilidades. Ô professor, mas se tivesse interseção? Aí sim você iria retirar a interseção nesse caso, tá? Não há interseção aqui da soma ser 7, soma 8, logicamente. Então, você vai somar os dois, beleza? Então, vamos lá, dividir, né? Dividido pelo total de possibilidades. Quais são todas as possibilidades de a gente somar? A gente pode somar 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, e etc. São todas, a gente viu lá no início, que é exatamente 36, né? Então, vamos dividir isso aqui por 36. Então, a probabilidade nesse caso é 11 dividido por 36. Nosso gabarito é letra A. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Se quiser me ajudar, compartilha aí esse vídeo com seus amigos, os grupos do WhatsApp. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.